Bom, eu tô aqui com um jeans. É o tecido que eu escolhi pra estar fazendo esse modelo de calça. É um tecido que tem um pouco de elastano. Tá? Um tecido estruturado com elastano, ó, um jeans mais pesadinho. Então acho que é uma boa escolha, uma sarja, um brim, um jeans que tenha uma elasticidade. Vai ficar melhor para esse modelo, tá? Mas obviamente você pode fazer sem elastano também. Colocando aqui direito com direito do meu tecido para começar o risco. Então a única coisa que eu vou fazer aqui é riscar seguindo as indicações da modelagem. Então ó, vou posicionar fio reto. E aí eu vou cortar com 1 centímetro de margem de costura todas as peças. O bolso, na frente, eu vou fazer um bolso chapado, tá? É pegar esse molde, ó, esse risco daqui, pra poder chapar um bolso aqui em cima, tá? Vou cortar 2 vezes. Vou marcar minha nervura tanto aqui no topo da parte de cima, quanto aqui no finalzinho, tá? Então, ó, não tá marcado aqui no meu molde, mas eu preciso prolongar essa linha. Aqui eu vou cortar o acabamento do zíper e o vertical, cada um uma vez. Aqui com as peças cortadas. Primeira coisa que eu vou fazer é a costura da nervura. Então eu tenho um pique, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, que você pode vincar a ferro, mas esse tecido aqui ele nem adianta muito vincar a ferro, que ele não pega muito vinco, porque ele tem bastante elastano. Então eu vou só fazer uma marcação aqui a olho com alfinete, porque aí eu consigo ver se tá torto ou não. E aí eu já marco essa posição, venho com uma costura reta, tá? Já coloquei lá na minha máquina a linha de pesponto, tá? Que é a linha para costura no jeans. Então, ó, eu dobrando de uma ponta a outra, eu consigo fazer a marcação certinha aqui. Se você quiser, você pode estar fazendo um risco, tá? A 1 centímetro com uma caneta mágica, que é essa caneta aqui, olha, que sai com ferro. Então eu vou fazer essa marcação aqui para facilitar na hora da costura. Aqui essa tinta ela é branca, mas ela sai depois com o ferro, tá? Bom, finalizei então a costura das nervuras, olha, então ficou aqui então uma costura bem sutil, lembrando que eu tô usando linha de pesponto para jeans, tá? Então eu tô aqui com a nervura da frente, já chuleei o centro-frente, os dois lados, e aí então eu vou partir para montagem de zíper com braguilha. E não vou entrar nesse detalhe porque tem vídeo, eu vou deixar linkado aqui no canal, aqui abaixo na descrição, no card também, para vocês seguirem o tutorial de montagem de zíper com braguilha, que tem vídeo específico aqui no canal, tá? Porque aí a nossa aula fica mais dinâmica e a gente não repete conteúdo. Aqui, olha, nas costas, já com a nervura, eu fechei o gancho, certo? O acabamento do zíper, eu cortei ele com 10 centímetros de largura, dobrei e chuleei o contorno. O tamanho dele tem que ser maior do que a braguilha, tá? Inclusive ele tá bem maior, eu vou deixar só um pouquinho, ainda vou cortar um pouquinho disso daqui. Aqui eu tenho o vertical, né, que é o outro lado do acabamento do zíper. O bolso das costas eu já chuleei a parte de cima, vou dobrar 2 centímetros e passar uma costura na reta, tá? Provável que eu faça um detalhezinho de pesponto aqui, só pra deixar com mais detalhes atrás. Aqui eu tenho uma tira, dos passantes do cinto, que tem aqui 45 centímetros de comprimento na dobra e 6 centímetros de largura, então eu vou fazer a tira inteira, depois eu vou separar em 5 partes. E aqui tá o bolso da frente, que vai ser o bolso chapado, tá? Aqui eu vou fazer debrum, onde vai ser a abertura do bolso, com a tirinha de viés, tá? Então eu vou lá pra máquina fazer, ó, cortei no fio enviesado, o acabamento da abertura do bolso. Para fazer o debrum aqui na abertura do bolso, eu vou colocar direito com direito aqui na abertura e vou passar uma costura reta. Agora eu abri a tira e vou fazer um pesponto bem rente à borda de montagem. Agora, ó, vou virar aqui pro avesso, dobro bem na linha onde eu pespontei e vou virar a bordinha pra dentro para dar o acabamento. Então esse aqui é o debrum e eu vou repetir esse processo no outro bolso também.
fico com o pesponto aqui do lado direito e aqui o acabamento. Aqui agora eu vou fazer a bainha do bolso traseiro. Mais ou menos aqui, ó, na metade, eu vou marcar os dois juntos. Eu vou fazer aqui 2 piques. Isso aqui tá é bem aleatório, tá? Não tem medida certa, não. É só pra ficar certinho dos dois lados. Aqui na mesma direção do outro lado, eu vou fazer pique nas 2 camadas também. Só pra saber onde inicia e termina a costura, mas isso aqui é bem opcional. Eu vou deixar um detalhe de pesponto aqui. Pronto, bolso traseiro pronto, é só chapar lá na peça. Agora eu vou fazer a montagem do zíper com braguilha e já volto com o zíper pronto, mas eu vou deixar a aula da explicação de como fazer essa montagem aqui na descrição. Aqui seria o momento de colocar o bolso chapado, só que antes de eu fazer essa costura, eu vou posicionar aqui, mas antes de fazer o pesponto aqui, virar a borda e fixar ele definitivo, eu vou só costurar na reta as laterais e entrepernas para eu poder vestir e ver se não precisa de nenhum ajuste na lateral. Porque de repente eu preciso apertar um pouquinho mais, aí eu vou ter que soltar todo o bolso. Então primeiro eu vou fazer uma prova, e aí eu posso inclusive tirar o bolso, eu não preciso dele para fazer essa prova. E aí eu vejo, se eu precisar ajustar, eu já ajusto, já marco esse ajuste, abro a costura até a altura do quadril e aí eu coloco o bolso, tá? Depois eu vou vir com a colocação do bolso nas costas também. É só posicionar o meio do bolso bem na direção aqui da nervura e costurar o contorno dele. Então, eu já fixei o bolso chapado da frente com 2 pespontos, ó, dos 2 lados. E aqui eu já fixei também o bolso das costas, tá? Então aqui agora eu vou colocar direito com direito e vou fechar entrepernas e laterais, tá? Reto e overlock. Então a gente fecha as 2 laterais e aqui todo o entrepernas. Já vou lá na reta preparar as minhas tiras de passantes de cinto para já posicionar aqui antes da montagem do cós. Bom, como aqui eu já finalizei a colocação dos passantes,
já tá toda pespontada. Esse último pesponto que eu dei foi pra finalizar aqui, olha, no gancho costas, que tava sem pespontar. Agora eu vou começar a posicionar o cós. Como eu fiz dei um apertozinho aqui, olha, na prova, eu precisei entrar um pouquinho na lateral por conta do elastano do tecido, ela ficou um pouquinho frouxa aqui, eu precisei tirar um pouquinho no gancho costas aqui no finalzinho, que estava muito folgadinha na minha cintura. Então tudo isso fez com que eu alterasse o cós, tá? Então, eu primeiro vou posicionar o cós aqui para visualizar como que ele vai ficar. Aqui no costas, na parte de baixo, eu vou dar um pique, onde ele vai casar com a costura do gancho das costas. Então, eu vou começar a posicionar aqui só no alfinete para ver se vai dar certo, tá? Para ver se precisa ajustar alguma coisa. Olha, tem que vir até a lateral. Já tá passando bastante da lateral, tá vendo? Então, eu vou dar um pique, ó, na direção da costura de lateral, mas eu vou deixar 1 centímetro para a margem de costura. Ok? Agora eu vou pro da frente. Ó, na parte de fora, vai ficar certinho, eu ajusto na costura. Então, eu já vi que na parte de dentro vai casar. Então, eu deixo sobrar 1 centímetrozinho aqui, que vai ser a costura. E vou posicionando para ver como que vai ficar. Ó, vai sobrar, ó. Eu ajusto aqui na costura. Beleza. Eu vou só ajustar aqui o das costas, tirando esse excesso aqui. Eu vou unir o cós das costas com o da frente pela lateral. Costuro aqui. Então, costuro aqui e aqui na reta. Tô aqui com o cós preparado, né? Então, ó, vou colocar direito com direito e vou costurar na parte de cima. A de baixo é a que eu vou prender na peça. Então, tô voltando aqui pra peça e agora eu vou começar a alfinetar a partir do centro costas. Só que eu vou costurar, ó, meu cós vai ficar assim, 2 camadas. Eu vou colocar a parte de dentro, ó, vou abrir. E essa parte aqui, ó, o direito dela, eu vou colocar aqui no avesso, para eu conseguir depois pespontar visualizando o direito da peça, que é o que vai ficar aparecendo. Agora sim eu vou passar a costura aqui em volta. Eu vou tirar esse excesso, porque eu já sei que na parte de cima do cós, eu não vou precisar de sobra. Deixei aqui cerca de 1,5 a mais do que a minha medida. Vou costurar já fazendo essa virada aqui, ó, pro acabamento. Então, eu começo a puxar esse cós aqui pra fora. Vou virando. E vou começar a fazer toda a preparação do pesponto no alfinete. Então, ó, a viradinha que eu fiz, olha como é que fica. Já ajuda na hora do acabamento final. Então, eu vou dobrar toda a extensão aqui dessa frente que fica por cima, a frente esquerda. Já começo a alfinetar tudo, para quando eu vir costurando, eu venho de uma vez só. Então, primeiro eu vou acertar a parte de cima, para não ficar tecido enrugado aqui. E antes de finalizar esse pesponto do cós, eu vou vestir a peça, para poder ver se a minha cintura tá ok. Porque às vezes, na cintura tá muito folgado ainda, principalmente quem tem o quadril largo e a cintura fina. Isso tende a acontecer bastante. Então, para não ficar com aquele efeito de calça que você compra na loja e precisa fazer uma pence gigante aqui, você vê se tá precisando de ajuste, porque se aqui embaixo tá casando, mas aqui em cima na cintura tiver frouxo, você vem aqui por dentro e come um pouquinho da cintura e vai morrendo aqui na lateral, você ajusta só em cima. Então é importante ter essa prova antes de finalizar o cós.
Cheguei aqui no outro lado da frente, eu já vou preparar aqui a virada também. Pronto, já deixei aqui na posição. Essa sobra aqui, eu vou passar por baixo dessa dobra aqui, pra ficar escondidinho. Então, eu encaixo tudo aqui embaixo. Só vou fazer esse início daqui da frente, porque isso aqui, independente de eu precisar ajustar a cintura, não vai mudar. Aqui de cima também eu já vou ajeitar, só para poder eu conseguir ter uma visão melhor do resultado. Eu vou virando por cima dessa costura de montagem do cós, a primeira que eu fiz. Ó, aqui a gente já consegue começar a ver o resultado. O meu cós está bem na direção do meu umbigo. Era isso mesmo que eu queria. Ajustar só um tiquinho aqui na cintura, ele já se assenta aqui. Ou poderia cortar outro cós, né? Fechando um pouquinho o meu molde aqui em cima. Se eu fechar um pouquinho no meu molde aqui em cima, ele já vai vir mais curvadinho, né? Mais anatômico, vai encaixar melhor. Só que eu não estou disposta a fazer isso, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouquinho aqui da minha cintura, ó. São opções que eu tenho, tá? E aí você escolhe a sua. Ó, se eu tirar aqui um de cada lado, eu já ajusto a minha cintura. E já fica certinho, ó. Lembrando que vai ter os passadores aqui, eu vou usar com cinto. Então, ó, tudo certinho pra mim, tá tudo ok. Isso aqui não me incomoda, tá, pessoal? É importante falar que nem todo sobrinha de tecido na peça é papo, é defeito, tá? Isso aqui não é bigode. Isso aqui é folga de vestibilidade. Se a peça ficar estatelada no corpo, não tem como a gente se movimentar, sentar, levantar a perna, tá? Então nem tudo é defeito, tá certo? Se te incomodar, você volta lá no molde e pá, fecha isso daqui. Mas pra mim isso daqui tá super de boa. Outro detalhe importante, não gostei da posição da nervura. Então se você olhar aqui, ela tá... Isso não tem nada a ver com o fio da calça, tá, pessoal? Se eu tirar essa costura aqui, o fio da calça tá perfeito, tá? Não tá torcendo. A minha lateral tá exatamente na lateral, meu entrepernas tá exatamente no entrepernas até embaixo. Então é isso que me garante meu fio da calça tá ok e não tá torcendo, tá? Só que eu costurei, eu fiz essa costura decorativa na posição errada, tá? E aí isso vai dar a impressão de que minha perna tá torcida, o que não é o caso da modelagem. Então eu com essa caneta aqui que eu usei no início, que apaga com ferro, eu marquei bem no meio da minha perna, ou no joelho, partindo daqui o início da nervura tá ok, porém depois ela começa a descambetar tudo. Então eu mirei certinho onde eu quero, vou soltar essa nervura e vou costurar de novo ela mais pro meio da minha perna, tá bom? Então o primeiro passo que eu vou fazer aqui na minha peça é fechar um pouquinho aqui na cintura do cós apenas. Então, ó, por isso que é importante não finalizar, né? Então eu vou abrir só um pouquinho aqui nesse encontro das costuras das laterais, somente aqui. Ó, abri aqui e vou tirar só nessa parte de cima aqui dos dois lados. Já tiro o excesso. Vou fazer isso em todas as pontinhas da cintura, nas duas partes do cós. Acontece porque eu tenho a minha cintura muito mais fina em relação ao meu quadril. Mas quem tem o tipo físico retângulo, que é mais retinha, ou até mesmo oval, isso não vai acontecer. Depois que eu afunilei a minha cintura, eu vou fechar novamente aqui as duas peças do cós. O que foi, Maria?
Bom, aqui então meu corte está finalizado. Vou abrir as duas casas de botão e colocar o botãozinho aqui de metal. E olha a diferença da nervura, gente. A posição aqui, tá até a marcação aqui, olha. A posição estava totalmente diferente, errada, né? Aqui, a minha peça, ela já tá com o comprimento final, mesmo que eu cortei, o mesmo do molde, já é o comprimento final. Só que eu não vou virar a bainha, porque a bainha da calça, a barra da calça flare é meio arredondada, então não dá certo não dá muito certo se você virar igual uma bainha reta, tá? Então eu vou fazer um revel, porque a calça flare, a boca de sino, quanto mais larga o acabamento da barra, mais bonita fica. Ó, vou pegar o meu molde e vou copiar o finalzinho da barra, porque eu tô com a peça das costas. Vou riscar por fora, né, porque tem a folga de costura. Só que eu vou colocar meio centímetro a menos, porque se eu boto 1 centímetro de bainha, eu vou colocar meio, porque na peça principal eu fechei meio centímetro de nervura, mas aqui na barra eu não vou ter. Então se eu botar 1 centímetro aqui a mais, vai sobrar, né, meu acabamento vai ficar maior. Aqui eu vou botar rente e vou determinar até onde eu quero aqui de altura. Eu vou colocar aqui uma barra eu vou colocar 7 centímetros. Aí você marca aí exatamente o que você quer, porque o revel dentro a gente não vira, tá? A gente só faz o acabamento. Então eu vou botar aqui 7. E aí a partir da marcação inicial que eu fiz, a minha barra tá aqui, o giz tá bem clarinho, então vocês não estão vendo. Pronto, aqui é o meu revel das costas. É importante eu indicar, vou botar um pique onde é o entrepernas, tá? Pra eu não inverter isso aqui. Então eu sei que aqui é o meu entrepernas. E aqui é a peça das costas. O meu revel da frente com o molde da calça da frente. Mesma coisa, vou copiar rente aqui na barra. Vou deixar meio centímetro de bainha apenas. Mas na costura eu vou fechar 1, tá? Eu tô deixando meio aqui no corte, mas eu vou costurar 1, porque na peça de cima ela tá reduzida. Aqui tá o meu entrepernas da frente. Eu vou colocar um F aqui. E vou marcar 7 também. Pode fazer até com 10, tá? O importante é você deixar a mesma largura frente e costas. Eu preciso unir aqui, ó, um de cada. Eu tenho frente e costas. Ó, pique com pique, tá? Entreperna com entrepernas. Então aqui eu tenho frente, já vou sinalizar aqui, ó, costas. Costas, frente. Eu vou unir pelas laterais, pode ser na reta, não precisa ser no overlock aqui. E só nessa parte de cima, na barra não, na bainha não. Na parte de cima eu vou chulear depois. Então, ó, prontinho, tá aqui. Eu chuleei a parte de cima, essa parte de baixo é o que eu vou costurar na barra, tá? E aqui eu tenho marcado o pique de quem é meu entrepernas. Então, como que eu vou fazer esse acabamento final aqui? Ó, com o avesso pra cima, a parte que não tá chuleada de encontro com a barra, porque é barra com barra. Tá aqui o meu pique de quem é o entrepernas, então tá aqui no meu entrepernas, tudo certinho. Eu vou encaixar dessa forma aqui, ó. A calça dentro do meu revel, que aí vai ficar direito com direito. É só alinhar as costuras do entrepernas e passar a costura aqui em volta para depois revirar. Como aqui eu tenho uma bainha, um corte levemente curvo, depois que eu fizer essa costura aqui, vou fazer alguns piques no contorno. Então eu tenho aqui, ó, minha peça da frente, ó, tá o F aqui. E a peça das costas, tá o Czinho aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Meu entrepernas tá aqui. Avesso pra cima. Barra com barra. Tá aqui o meu pique do entrepernas que eu dei. Então ele tá na posição certinha. Encaixo a calça dentro do revel. Alinho as costuras das laterais.
e vou fazer a costura aqui em volta e dar piques. Depois que eu faço isso, eu abro. Vou puxar a folga de costura de montagem aqui, olha. Vou deixar pro lado do meu revel e vou pespontar bem rente à borda de montagem. Aquele pesponto bem fininho. Contorno todo o meu revel. Ok, depois de pespontar todo o contorno do revel, eu jogo tudo pra dentro. E essa é a hora de finalizar fazendo o pesponto e todo o contorno. Vou começar pelo centro, pelo entrepernas, para esconder o vai e vem. E aí é só contornar. Se você quiser, pode virar essa bordinha aqui, mas eu acho desnecessário. Pronto. E aí você tem uma barra super grossinha. Depois é só bater tudo a ferro. E nossa flare tá pronta. Vou só colocar o botão e a gente vai ver o resultado final. Understand that we get one chance, you